Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e estamos aqui para mais uma aula de banco de dados. Na aula passada, criamos a tabela estado e hoje vamos continuar a criação das tabelas do nosso estudo de caso. Então, já estou aqui com o nosso diagrama aberto. Como sempre, deixarei o link deste diagrama na descrição do vídeo. Então, pessoal, já criamos a tabela estado na aula passada. E a próxima tabela que iremos criar seria a tabela cidade, que possui a FK do estado. Só que, pessoal, muitos alunos têm dificuldade de entender o que é PK, FK e o motivo de separar o estado com a cidade. Então, antes de começarmos com a prática, bora fazer uma revisão rápida. Para entendermos melhor, simulei aqui no Excel como seria cadastrar estados e cidades juntos. De cara, dá a impressão que é mais fácil. E realmente é, pois fica tudo juntinho, fácil de ler. Por exemplo, Curitiba é do Paraná, que tem a sigla PR. Guarulhos é de São Paulo, que tem a sigla SP. Porém, pessoal, preste atenção que na medida que temos cidades no mesmo estado, começa a surgir a repetição de dados. Curitiba e Londrina é do mesmo estado. Então, inevitavelmente, Paraná começa a se repetir. Da mesma forma a sigla. Aqui embaixo a mesma coisa. Bauru e Guarulhos são do mesmo estado. Então começa a ter repetição do São Paulo, SP, SP. E qual o problema de repetir dados? Com a repetição dos dados, pessoal, começa a se abrir brecha para erros de usuário e despadronização. Por exemplo, aqui, Curitiba, Paraná, tudo certinho, bonitinho. Só que aqui o cara, em vez de colocar o nome, coloca a sigla. Aqui, a mistura de maiúsculo com minúsculo e o pior, erro de digitação. Faltou o A aqui, ó. Nesse quarto registro aqui, ao invés do nome, o cara coloca o apelido, né? É impossível achar aqui. Então, essa daqui, tudo minúsculo, sem acento. Aqui com acento, maiúsculo, minúsculo, misturado. Isso complica muito o sistema. Por exemplo, vamos supor que você precise elaborar um relatório das cidades do Paraná. Qual Paraná você vai buscar? Com acento, sem acento, com erros de digitação, sigla ao invés do nome? É por isso que evitamos a repetição de dados. E para evitar a repetição, pessoal, separamos as tabelas. Uma tabela somente para cadastrar os estados e a outra somente para cadastrar as cidades. E para que o sistema consiga saber exatamente quem é quem, definimos o identificador, no caso, APK de primary key. Em português, chave primária. Então, temos aqui o ID, que é a PK da tabela cidade, e o ID aqui do estado, que é a PK da tabela estado. Então, lá no banco de dados, para a tabela cidade, número 1 é o identificador de Curitiba, 2 de Londrina, 3 Bauru, 4 de Guarulhos, tá? Na tabela estado, 1 é o identificador do Paraná, 2 São Paulo. Então, em um banco de dados relacional, toda a tabela possui a chave primária, no caso a PK, que é o identificador do registro. Apesar de não repetir mais os dados, com a separação das tabelas, uma somente para cidade e a outra somente para estado, não conseguimos mais saber de qual estado a cidade pertence. Então temos aqui as informações da cidade: Curitiba, Londrina, Bauru e Guarulhos. Porém, agora está faltando aqui uma ligação entre as tabelas, de forma que a gente consiga saber de qual estado a cidade pertence. Para isso, pessoal, criamos a FK de Foreign Key, em português, chave estrangeira, uma coluna de referência na tabela cidade da tabela estado, de modo que vincule a cidade com o estado. A FK sempre referencia uma PK. Então, temos aqui na tabela cidade o ID, que é a PK, o identificador do registro da cidade. E temos agora a coluna FK, Foreign Key, o estado underline ID, que serve para vincular o registro do estado com a cidade. Então, Curitiba tem a PK número 1 e a FK número 1. O que é FK? Uma forma de vincular o estado com a cidade. Então, Curitiba está vinculado com o estado número 1. Quem quer? Paraná. Londrina também está vinculado com o estado número 1
que é Paraná. Bauru e Guarulhos estão vinculados no estado número 2. Quem quer? São Paulo. Dessa forma, pessoal, como não há repetição de dados, caso eu precise alterar, por exemplo, o nome do estado, basta eu fazer uma única vez. Muito mais fácil de encontrar e muito mais fácil de alterar. Por que isso acontece? Porque aqui na tabela cidade eu só tenho somente a referência e não o nome do estado. Agora, desta forma aqui, pessoal, eu tenho que sair procurando os registros e fazendo as alterações. O problema é que, dependendo do nome, às vezes você não consegue identificar. Aqui, Sampa, de repente o usuário não identifica que Sampa é São Paulo e esquece de fazer a alteração, gerando um dado inconsistente. Então, para fechar a nossa revisão aqui, pessoal, toda tabela no banco de dados relacional é obrigada a ter APK, o identificador do registro. Então, aqui na tabela cidade, nós temos como APK a coluna ID. Então, o número 1 é o identificador do registro de Curitiba, número 2, Londrina e assim por diante. Aqui na tabela estado, nós temos como APK a coluna ID. Então, aqui no estado, número 1 é o identificador do registro Paraná, 2, São Paulo. E quando queremos vincular um registro de uma tabela com a outra, criamos a chave estrangeira, a FK. Então, aqui na tabela cidade, nós temos como AFK o estado ID, que vincula o registro da cidade com o estado, de forma que a gente consiga identificar de qual estado a cidade pertence. Então, feita a nossa revisão, pessoal, bora para a prática e criar a tabela cidade, que possui a coluna ID, que tem o tipo int, de inteiro, nome, varchar 200, status char 1, data cadastro datetime e a chave estrangeira estado underline ID. Então, bora lá. Nem vou explicar mais os detalhes da sintaxe que eu expliquei na aula passada. Caso você esteja perdido, volta lá, assiste e depois continua aqui, certo? Então, vamos lá. Create table, cidade. Abre parênteses, fecha parênteses. Então, os comandinhos, as palavras reservadas, colocamos em maiúsculo e o que nós definimos aqui em minúsculo, tá? Tem que ser dessa forma? Não, é um padrão que eu estou adotando, certo? Então, create table cidade, definimos aqui todas as colunas. ID, nome, qual mais era? Ativo, data, cadastro e estado, underline ID. Beleza? O ID é do tipo int, é um campo obrigatório e ele é auto-incremento, né? Auto-incremente. Nome, conjunto de caracteres. Então, varchar era 200. Aqui ficou o minúsculo, deixa eu arrumar aqui já. Ele é um campo obrigatório, not nu, só que diferentemente do estado, pessoal, ele não é único, tá? Eu tenho várias cidades com o mesmo nome, só que estados diferentes. Então, não posso colocar único aqui, tá? Ativo é um char, tamanho 1, not nu. E lá, aqui no ativo, no estado, pessoal, já definimos o valor padrão S, né? Então, vamos colocar aqui, ó, default S de sim. Data cadastro, date, time, armazena data e hora. Not nu, que é campo obrigatório. Default current timestamp. Assim já pega a data e a hora no momento do cadastro, certo? E a FK seria de que tipo? Lembra da revisão, pessoal? A FK sempre referencia a PK. E a PK é do tipo inteiro, tá? Então, olha lá. Essa FK sempre referencia a PK da tabela estado. E a PK da tabela estado é do tipo int. Então, obviamente, esse cara também vai ser do tipo int. Not null. E agora vamos definir as regras, tá? Primeira regra que eu vou definir aqui é a chave primária. Então, constraints, definindo a regra com nome, né? PK, cidade, qualquer regra, primary key. Quem que vai ser a PK? A minha coluna ID.
Vamos definir agora a chave estrangeira. É igualzinho, constraints, FK, o nome você define como você quiser. Eu vou colocar aqui FK, cidade, underline, estado, certo? Qual que é a regra? Foreign key. Essa foreign key vai ser qual coluna? Estado, underline ID. Então, eu defini como a chave estrangeira a coluna estado, underline ID. Mas eu quero que a chave estrangeira seja de que tabela? Então, eu tenho que colocar aqui referências, referências, a tabela, no caso, estado. Da tabela estado, você quer que referencia qual coluna? No caso, APK, que é o ID, certo? Agora, feito isso, aqui lembra que nós definimos a regra para definir o valor, né? Só aceitar S ou N para a coluna ativo. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Constraints. Aí, se eu colocar o mesmo nome, pessoal, dá erro, porque o nome das regras tem que ser única no banco de dados inteiro, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, cidade ativo deve ser S ou N. E aqui já vou até mudar aqui, ó. Estado ativo deve ser. Aí fica certinho, né? A tabela e a coluna, tá? Aí, qual que é a regra? Check. Verificar se a minha coluna ativo recebe S ou N. Beleza? E a última regra que podemos definir é o seguinte. Eu sei que o nome da cidade não é único, mas eu sei que a combinação do nome e o estado é único. Então, eu posso definir essa regra composta. Constraints. Cidade única. Aí eu faço qualquer regra, unique. Quais são as colunas? Eu quero que seja a combinação do nome com a referência do estado. Vamos executar todo o script, Ctrl Shift Enter. Olha lá, pessoal, está eliminando, criou a tabela estado. E agora eu clico aqui para atualizar. E já mostra aqui a nossa base de dados Aula Banco. Clicando aqui em tabelas, está aqui a nossa cidade criada. Ó. Eu clico aqui na setinha, vou em colunas, está lá o ID, nome, ativo, data cadastro e a chave estrangeira estado underline ID. Vamos fazer um registro, pessoal? Temos aqui Paraná, São Paulo. Vamos fazer um cadastro. Só lembrando, caso eu não tivesse registro aqui no estado, eu teria que primeiro fazer o cadastro do estado, depois na cidade. Por quê? Porque eu preciso de uma referência de um estado. Caso eu não tenha nenhum, não tem como eu fazer o cadastro da cidade, certo? Então vamos lá. Insert into cidade. O que eu quero cadastrar? Quais colunas eu preciso informar? O ID não precisa, que é autoincremento. Eu preciso passar o nome. Ótimo. Coloca aqui o nome. Eu não preciso passar o ativo, porque por padrão ele é S. Não preciso informar data cadastro, porque por padrão ele vai pegar a hora, o dia do sistema, tá? Mas eu preciso informar o estado, a referência do estado, né? Estado, underline, ID. Values. Vamos cadastrar aqui. Curitiba. Curitiba. E eu preciso passar a referência do Paraná. E o código é número 1, tá? Ctrl Enter. Olha lá, executou sem erro. Aqui embaixo. Vamos fazer a consulta. Select asterisco from cidade. Ctrl Enter. E está aqui o registro da nossa cidade, pessoal. Código número 1, nome Curitiba, é ativo, a data de cadastro e a referência do estado, que é número 1. E entendendo tudo que ensinei na aula passada, mais o que eu ensinei hoje, já é possível, pessoal, fazer o script inteiro do nosso estudo de caso, pois todas são basicamente a mesma estrutura. Create table, define a coluna, o tipo
e a regra, pessoal. Então, se puderem, e mesmo que não puderem, peço que façam o script inteiro do nosso estudo de caso. E não é só isso, pessoal. Terminando esse script, faça um exemplo seu de um domínio que você achar legal, tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Caso tiverem dúvidas, dificuldades, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.